Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. Vamos direto ao ponto. Bora. Hugo Mota deu uma entrevista agora há pouco e ele fala sobre sanções, ele fala sobre anistia, ele fala sobre outras coisas, sobre Eduardo Bolsonaro também. Vamos ver. O assunto que a gente precisa, né, que seja batido na tecla, é anistia. Tem pessoas passando fome, pessoal. Tem pessoas que não conseguem pagar o próprio aluguel, sofrendo. Vamos lá, vamos direto. Então, o que ele diz, as também aplicações, né, de punições a deputados também, ele diz também, ele deu entrevista, vamos ver, vamos embora. Primeiro, registrar que aquilo que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados na semana passada foi um episódio muito triste que ficará marcado na história tanto da Câmara como também do Senado Federal pela decisão de um grupo de parlamentares de obstruir fisicamente os trabalhos. Isso nunca antes havia sido visto na intensidade que se deu esse movimento. Eu penso que a oposição era natural que ela possa ser feita obedecendo às regras regimentais, mas da forma que a oposição decidiu agir foi completamente fora do razoável e fora do aceitável. Nós procuramos, como sempre fizemos em toda a nossa vida pública, resolver esse imbróglio através do diálogo. Nós começamos a acompanhar esse caso desde a terça-feira, quando a decisão deles foi tomada, digamos assim, de invadir os plenários, tanto da Câmara como do Senado. Eu não estava em Brasília, retornei para Brasília ainda na própria terça-feira, começamos a entabular conversas desde a terça-noite durante todo o dia de quarta-feira. Nós tivemos o cuidado, Pedro, de não admitir nenhum tipo de negociação de pauta acerca da retomada dos trabalhos, porque essa é uma condição inegociável para a presidência da Casa. Nós deixamos claro que toda e qualquer conversa sobre matérias a serem apreciadas, a serem pautadas, nós teríamos o lugar certo dessa discussão, que é o Colégio de Líderes, que é o foro adequado para que essas discussões possam ser feitas e não admitir jamais nenhum tipo de chantagem acerca do movimento que foi feito, condicionando assim a pauta de votações. Até porque, se nós permitíssemos isso, na semana que vem, outro partido iria se sentir também no direito de fazer a mesma coisa para pautar as pautas de interesse do seu partido. Então, nós deixamos claro que esse precedente nós não iríamos abrir e foi isso que fizemos quando tomamos a decisão de, na quarta-feira, presidir a sessão da Câmara dos Deputados sem precisar tomar nenhuma atitude agressiva, nenhuma atitude que pudesse sair de dentro do razoável para o mínimo ambiente de convívio interno na casa. Eu costumo dizer que essas discussões ali no calor do momento existem excessos e eu me policiei muito para não me exceder, para poder manter a serenidade, manter o equilíbrio que o presidente deve manter nesses momentos, e nós conseguimos sim presidir a sessão, abrir os trabalhos, mesmo diante de um ambiente conflagrado, não é? Por pouco nós não tivemos agressões físicas entre parlamentares ali dentro do plenário, e quando eu disse... Por pouco não, por pouco não, ô Mota. Teve agressão física sim, né? A deputada agrediu o Nicolas, tá? Você está fingindo aí, né? Teve agressão física, sim. Decidi, naquele momento, já passava das 10 da noite, subir a mesa, justamente porque o ambiente estava ficando completamente fora de controle. Havia, sim, não é, uma certa, não é, disposição ali de parlamentares de irem, né, para as vias de fato, e isso estava realmente não só me incomodando, mas me chamando à responsabilidade de presidente para que eu pudesse lá na mesa estar. Então, a ampla maioria da casa defendia que nós assumíssemos os trabalhos da mesa naquela noite e foi o que fizemos. Com relação à punição dos deputados, nós realizamos uma reunião da mesa na sexta-feira. Nós retomamos os trabalhos na quarta, na quinta já fizemos sessão normal, inclusive com apreciação de matérias, e na sexta-feira eu realizei uma reunião de líderes para que pudesse ali definir com os demais membros da mesa qual seria o rito a ser
usado pela mesa para buscar possível responsabilização de quem esteve na organização desses atos. E aí a decisão da mesa, por unanimidade, foi encaminhar para a Corregedoria. Primeiro porque você tem uma quantidade grande de parlamentares, né? Até para que não sejamos injustos, não é, com quem quer que seja. Existe também, como a mesa ela é ocupada por parlamentares de vários partidos, o interesse interno de cada parlamentar de poder tentar ali defender o seu interesse partidário, que eu acho que é legítimo. Você tem lá um membro do PL na mesa, ele quer tentar, de certa forma, proteger ali a turma do PL, do PT da mesma forma. Então, nós decidimos mandar para a Corregedoria, que é o órgão que apura isso internamente. Nós temos sim um rito sumário na mesa, que foi até recentemente criado, e nós já punimos 2 deputados por esse rito sumário, que foi o deputado Gilvan da Federal e o deputado André Janones. Eles foram punidos dessa forma. Mas como se trata de um evento, digamos assim, um momento em que a casa teve a participação de vários parlamentares, eu acho que também fazer isso por rito sumário seria, na minha avaliação ali, talvez a medida não correta para o momento. Então, o corregedor, nós usamos o ato regimental, o corregedor já está cumprindo o prazo, nós mandamos todas as denúncias para a corregedoria, ele já está notificando os parlamentares e penso que antes desse prazo aí dos 45 dias, sem prejuízo daquilo que tem que ser feito, que é a responsabilização desses parlamentares, a corregedoria irá se manifestar e a mesa, com certeza, irá tomar as providências cabíveis, porque nós não podemos permitir que o que aconteceu volte a se repetir. A verdade que ele disse aí tem uma verdade, né? Tem uma verdade. Ele disse que os deputados já estão sendo notificados. Isso aí é verdade. Porque ontem a Carol Detoni está no X dela lá, né? Que ela postou o vídeo, ela sendo intimada. E hoje, ontem também, eu mostrei hoje, o Sócrates também mostrou o vídeo, ele sendo intimado também, né? Pela corregedoria. Vamos lá que tem mais, vamos lá. Primeiro ponto, o presidente Arthur é um querido amigo, eu fui apoiado pelo... Ele tá falando agora o seguinte, que na hora do tumulto lá, nós vimos que o Sóstenes abandonou a sala dele, do Hugo, e foi correndo lá conversar com o Lira. Eu até mostrei o vídeo. E parece que o Lira tomou algumas decisões lá. E agora ele está falando sobre isso, que o Lira, será que o Lira... Vamos embora, usurpou? Vamos ver. Primeiro ponto, o presidente Arthur é um querido amigo, eu fui apoiado pelo Arthur para poder chegar à presidência da casa, assim como fui apoiado por praticamente todos os partidos. E naquele ambiente, Camila, de preocupação, digamos, praticamente integral da casa com o que estava acontecendo, muitos atores ajudaram em conversas. A casa é o ambiente do diálogo, né? Um ambiente que você procura sempre resolver tudo ali na base da conversa. Não é? E o presidente Arthur ajudou nessas conversas, assim como líderes ajudaram, o deputado Isnaldo ajudou, o deputado Luizinho ajudou, o deputado Lindbergh ajudou, o deputado Nicolas ajudou. Então, todos nós, né, tivemos ali que entrar numa força-tarefa para resolver a situação. Né? Então, em nada me atinge, em nada me constrange o papel de pessoas que ajudaram a resolver, até porque o presidente não cuida da casa sozinho. Nós temos um colégio de líderes, nós temos parlamentares que exercem função de liderança dentro da casa que tem que, nesses momentos, também ajudar. Então, a força-tarefa foi montada, nós conversamos, Camila, com praticamente todos os líderes durante aquele dia, líderes da base aliada do governo, líderes dos partidos de centro e também com as lideranças da oposição. Então, todos esses parlamentares se mobilizaram para poder resolver o problema, resolver o imbróglio. Então, o que houve foi isso e eu penso que isso é natural, até porque qual seria, então, o papel do presidente Arthur, de qualquer líder? Seria de estar insuflando o movimento? Seria de estar aumentando o problema? Não, acho que ali era um momento que todos tinham que agir buscando a contenção de danos para esse episódio triste que nós vivenciamos e que, repito aqui, nós não podemos permitir que isso volte a se repetir. Com relação à punição dos parlamentares, eu vejo que a corregedoria precisa fazer uma apuração imparcial. Ela não pode agir sob influência de quem quer que seja. E buscar
agir de forma muito firme com quem teve um papel central nessa obstrução física dos trabalhos, porque é uma obstrução inadmissível. Nós não podemos permitir que isso vire um costume na casa. E para que isso aconteça, a corregedoria precisa ser enérgica, precisa ser firme e precisa estar respaldada pela mesa, e eu não tenho dúvida que estará, para que esses parlamentares possam ser responsabilizados, cumprindo o rito regimental. Também não precisamos fazer nada fora do regimento, até para que tenhamos sempre esse respeito ao regimento. Vamos lá, que tem mais entrevista do homem. Vamos lá. Vamos ver, vamos chegar na anistia. Vamos lá. É que nós estamos vivendo tempos normais, seria um ato de muito otimismo por parte dessa presidência. Eu acho que nós temos que reconhecer a realidade como ela é. Qual é a realidade do Brasil hoje? Nós temos um ambiente de instabilidade institucional, nós temos hoje uma realidade, às vezes, de conflagração ali entre os poderes. Nós temos o ex-presidente Bolsonaro sendo julgado atualmente pelo Supremo Tribunal Federal e já com uma decisão de prisão domiciliar que foi tomada na semana passada, e penso que isso também ajudou para que esse clima de ebulição na casa pudesse ser ali exercido pelos parlamentares que o apoiam. Nós temos um ambiente hoje internacional também de muita estabilidade diante dessas decisões recentes do presidente Trump acerca do Brasil, também com um combustível político. Nós temos o atual presidente da República, o único presidente 3 vezes eleito e se preparando para uma 4ª eleição. Então, nós temos já uma antecipação desse ambiente eleitoral que ajuda. Peraí, se preparando? O que ele falou aqui? Nós temos um presidente eleito 3 vezes, se preparando para 4? O único presidente 3 vezes eleito e se preparando para uma 4ª eleição. Então, nós temos já uma antecipação desse ambiente eleitoral que ajuda ainda mais a conflagrar esse ambiente interno da Câmara dos Deputados, da atuação parlamentar, e nós somos a casa, digamos, mais representativa da organização dos poderes do nosso país. Nós temos mais de 500 parlamentares de amplos espectros políticos que estão vivendo essa polarização desde a eleição de 2022. Então, tudo isso colabora para que a casa esteja vivendo esses momentos difíceis que, infelizmente, vimos acontecer episódios como esse da semana passada. Então, isso tudo obriga quem tem a responsabilidade de presidir poder ter ainda mais equilíbrio, ainda mais serenidade, porque não vai ser com mais desequilíbrio que nós vamos resolver essa situação. Eu penso que nós temos que ser enérgicos, temos que ser firmes, mas temos também que buscar, de certa forma, nesse ambiente de tanta discussão, de tanto desentendimento, de tanta discórdia, procurarmos ter ali a serenidade até para que as matérias que são, de fato, de interesse da população brasileira não se percam, muitas vezes, em discussões vazias, em discussões que não nos levam a lugar algum. É isso que eu tenho tentado fazer desde que assumi a presidência da casa. Eu analiso muito a realidade como ela é, e é, nesse momento, o que nós podemos decidir acerca do funcionamento da casa para que evitemos que isso volte a se repetir e retomemos a normalidade dos trabalhos. É isso que procurei fazer já na reunião de líderes dessa semana. Vamos retomar a pauta da Câmara com assuntos de interesse da população. Vamos continuar ouvindo as reivindicações de todos os partidos dentro do Fórum do Colégio de Líderes e, a partir daí, vida que segue, vamos tentar retomar a normalidade, mas sabendo que esse ambiente ele continua assim dessa forma por tudo isso que o país está passando. Então, reconhecer isso é o primeiro ponto para saber que nós não teremos vida fácil do ponto de vista da discussão política interna do plenário da casa, porque é realmente um momento atípico aquilo que o nosso país vem enfrentando e, consequentemente, a Câmara dos Deputados é a casa de maior ressonância desse ambiente
tão conturbado que o país está vivenciando. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso, em nenhum momento deixou de cumprir as suas obrigações com relação às respostas a serem dadas a essas recentes decisões do governo americano de impor tarifas ao nosso país. Foi assim com a aprovação da Lei da Reciprocidade. Nós já deixamos esse instrumento pronto para que o Poder Executivo o tivesse para usar quando achasse necessário. Nós agora, mais uma vez, estivemos lá, tanto eu como o presidente Davi Alcolumbre, ao lado do presidente Lula e dos seus ministros, o presidente Alckmin, para receber essa medida provisória que traz um apoio aos setores afetados por essas tarifas. Essa matéria, com certeza, será uma prioridade dentro do Congresso Nacional. Nós não vamos, em nenhum momento, nos hesitar a estarmos unidos com os demais poderes para defender a soberania nacional, defender aquilo que é importante para o Brasil, proteger as nossas indústrias, as nossas empresas, os nossos empregos. Esse é o papel de todos aqueles que têm o compromisso com o país acima de qualquer preferência política ou ideológica. Então, eu não tenho dúvidas que dentro da Câmara, no Colégio de Líderes, nós vamos ter amplo apoio para que essas medidas possam ser tomadas e o Brasil possa ter o mínimo impacto possível diante dessas decisões recentes do governo americano. Eduardo Bolsonaro, eu tenho dito que para essa presidência, para o regimento da casa, para o Conselho de Ética, não existe mais ou menos deputado. Existe um deputado que tem que ser tratado pelo regimento. Da mesma forma que não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, não é, cumprir o papel que ele acha correto cumprir lá, ele sabia que era incompatível com o exercício parlamentar. Da mesma forma que ele também não pode ser, digamos, prejudicado diante das suas prerrogativas pelo fato de estar nesse ambiente aí de disputa, nesse ambiente de ataque, digamos, que ele vem cumprindo contra instituições aqui no nosso país. E eu tenho também demonstrado a minha discordância, porque eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro, a quem eu respeito, ele poderia estar cumprindo o papel de defender a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem muitas pessoas que defendem a inocência do presidente Bolsonaro, e eu acho que o amplo direito de defesa tem que ser respeitado. Nós temos que dar o direito ao contraditório, isso é válido na democracia. Eu penso que o deputado Eduardo Bolsonaro poderia estar contra o julgamento do Supremo, é natural a gente discordar. Agora, quando parte para uma atuação e um trabalho contra o país, que prejudica ali empresas, que prejudica a nossa economia, eu não acho razoável. Eu acho que essa atitude é uma atitude realmente que nós temos total discordância. Eu vejo até que dentro da própria direita, do próprio PL, tem muitas atitudes do deputado Eduardo Bolsonaro que não são apoiadas nem por eles próprios, até porque são questões indefensáveis. Nós não podemos colocar o interesse pessoal, por mais válido que seja, o interesse partidário, por mais importante que seja, acima do interesse do país. Isso é uma coisa que nós não podemos permitir. E eu quero aqui registrar a nossa completa discordância com essas atitudes, porque penso que elas são atitudes que trazem prejuízos consideráveis para pessoas, empresas e para a economia do país, que não deveriam estar sendo colocadas em discussão num debate hoje jurídico e político acerca de atitudes que foram tomadas por atores importantes da história brasileira, digamos assim. Presidente. Então, ele criticou o Eduardo, falou que é contra ele lá, está defendendo o governo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver a anistia. Quero saber da anistia. Vamos lá. Nós não tivemos a condição política de ceder a essa chantagem que tentou ser feita. Nós também não podemos. Veja que ele está falando que foi feita uma chantagem. Os deputados que estavam lá na mesa semana passada, ele está chamando de chantagem. Olha aí. Ó. Da mesma forma que nós não tivemos a condição política de ceder a essa chantagem que tentou ser feita,
nós também não podemos ter preconceito com pautas, até porque isso é interromper o debate, qualquer que seja ela, vindo da esquerda, da direita, eu penso que nós não podemos interromper esse debate. Eu acho que as pautas elas devem continuarem a ser trazidas para o colégio de líderes e ali o colégio decide aquilo que tem maioria para se levar a pauta da casa ou não. Eu penso que esse é o tratamento que o presidente tem que dar, porque também dizer, não, eu não voto mais essa matéria, porque em algum momento foi pedido. Não, acho que o debate ele tem que continuar. Essas pautas elas são válidas, né? Alguns partidos querem trazer essa discussão e nós vamos, no foro adequado, poder decidir aquilo que será levado à pauta ou não. Mas sempre registrando que nós não estamos cedendo ao movimento da semana passada, porque o que foi dito é que nós iríamos pautar essa semana essas matérias. E a realidade... Mas significa, então, que podem voltar à pauta... A realidade foi outra. Então, nós vamos continuar a tratar as matérias como tratamos até aqui. Com muita tranquilidade. Aquilo que tiver voto, que tiver apoio, deverá ir ao plenário. O presidente tem que respeitar a maioria da casa. Eu acho que interromper, como eu já disse, o debate acerca de pautas, qualquer que sejam elas, não é bom para a casa. Né? É você estar, de certa forma, ali tirando o direito que matérias possam ser discutidas e apreciadas para que a maioria possa se estabelecer. Com relação a essas pautas, não é especificamente a pauta da anistia, a pauta do foro, está se falando também em pauta de prerrogativas, nós temos que... Opa, chegamos! Chegamos, então, à anistia. Vamos lá, Hugo Mota. O que você vai falar sobre anistia? Bora? Primeiro, entender se os partidos vão realmente priorizar. Eu penso que a anistia continuará a ser uma pauta da oposição, como eles vêm tratando isso até antes mesmo de eu ser eleito presidente da casa. É importante registrar que a anistia é uma pauta que já vem de muito tempo sendo defendida ali, principalmente pelo PL, pelo partido hoje, o maior partido da oposição na casa. Essa pauta do foro se dá diante desse ambiente conflagrado. Olha, Valdo, dizer que essa é uma discussão complexa. Eu vejo hoje essa questão do foro com muita preocupação. Eu acho que tem que saber qual é o texto, o que é que se fala, porque não, o fim do foro, sim, mas qual é o objetivo? Não é? O que é que está sendo ali discutido para que o foro possa ser mudado? Não é? Isso também não pode trazer uma sensação de que a Câmara está procurando impunidade. Não, acho que o Supremo Tribunal Federal cumpre o seu papel. Há discordância, há divergência de um ou outro movimento do Supremo. Há incômodo com algumas interferências do Supremo. Há dentro da casa um ambiente de aversão, porque muitas das vezes o Supremo acaba decidindo sobre quase tudo no país. Então, esse ambiente acaba gerando a discussão acerca dessas matérias, mas eu não consigo lhe precisar hoje que o ambiente na casa é pela aprovação do fim do foro. Eu não consigo lhe dizer que isso hoje é o sentimento de ampla maioria, até porque precisa de quórum constitucional. É um quórum de PEC, não é uma matéria que tem que ter maioria simples. Então, é preciso um amplo apoio e um amplo convencimento dentro da casa para se discutir acerca dessa matéria. Com relação às prerrogativas, eu sou um defensor das prerrogativas parlamentares. Eu penso que a atividade parlamentar, por mais que se tenha críticas, por mais que se tenha considerações a serem feitas sobre o papel desse ou daquele parlamentar, é uma atividade que tem que estar, de certo ponto, protegida, até para o livre exercício da democracia. Não é razoável que parlamentares estejam sendo criminalizados, por exemplo, por crimes de opinião. Não que essa impunidade ela seja sem limites, mas não é razoável que isso se torne corriqueiro, parlamentares serem ali processados, né, investigados por crime de opinião. Isso não é bom, isso acaba gerando esse sentimento de solidariedade recíproca dentro da casa. Então é por isso que eu estou dizendo que nós não vamos interromper o debate acerca dessas matérias, nós vamos continuar tratando com muito equilíbrio, vamos continuar tratando com muito diálogo para que o colégio de líderes e a maioria da casa possa continuar a ser respeitada. Esse é o papel do presidente, esse é o papel daquele que tem a responsabilidade de coordenar e de organizar os trabalhos. Eu estava explicando para a Leilane há pouco, né, sobre esse ambiente conflagrado. Nós temos, por exemplo, decisão recente do governo americano de impor sanções ao ministro da Suprema Corte.
Então, tudo isso traz esse ambiente ainda de mais dificuldade para que a Câmara possa se posicionar acerca de matérias. Então, é muito complexo hoje o ambiente político e isso não é resolvido com a facilidade que muitos acham que pode ser resolvido as coisas. E quem está na presidência dos trabalhos precisa ter essa condição de conduzir com equilíbrio, com respeito aos partidos, respeito às lideranças, para que, ao final, possamos ter a vontade majoritária da casa respeitada. Tá aí. O cara que fala e nunca fala nada, né? Bora, tem mais. Pautas urgentes e existem pautas inadiáveis. Essa é uma pauta, na minha avaliação, inadiável. No último final de semana... Ele está falando do Felca. Ele está falando do Felca, tá? Existem pautas urgentes e existem pautas inadiáveis. Essa é uma pauta, na minha avaliação, inadiável. No último final de semana, na rede social, eu pude assistir a um vídeo de um influenciador digital tratando da adultização das crianças, e essa postagem ela mexeu comigo não como político, não como ora presidente da Câmara, mas como pai de 2 crianças que sou e, sem dúvida alguma, com um sentimento que eu penso que hoje permeia a grande maioria da sociedade brasileira, que é a proteção às nossas crianças, aos nossos adolescentes que estão cotidianamente em ambiente digital. Então, nós resolvemos, nesse mesmo dia, nos posicionar na nossa rede social, dizendo que traríamos esse assunto para a pauta da Câmara essa semana. Assim o fizemos no Colégio de Líderes, marcamos uma comissão geral para que o amplo debate possa ser feito já na próxima semana, na quarta-feira. Nós vamos não só ouvir parlamentares, mas também autoridades e técnicos sobre o assunto, que poderão, no plenário da Câmara, expressar a sua opinião. No dia de ontem, pude receber muitos representantes da sociedade civil que estiveram na presidência da Câmara trazendo a preocupação sobre o assunto e preocupados também, porque nós temos um projeto do Senado Federal, de autoria do senador Alessandro Vieira, que já foi aprovado no Senado, relatado pela senadora Damares e que está na Câmara dos Deputados com pedido de urgência para ir direto ao plenário, está sendo relatado pelo deputado Jadiel Alencar, que é um projeto que está sendo amplamente defendido, inclusive essas autoridades da sociedade civil que me procuraram ontem têm uma preocupação desse debate, meio que atrasar a tramitação desse projeto, e a nossa ideia é que na próxima semana, nós vamos realizar a reunião do Colégio de Líderes na próxima terça-feira, é que possamos talvez separar, podermos priorizar a tramitação desse projeto, que já dá uma resposta imediata, uma resposta firme no combate a tudo que vem acontecendo nesse ambiente digital, como nós temos pedofilia, nós temos casos de adultização, nós temos uma série de relatos que realmente nos entristecem, nos preocupa muito, porque são os nossos filhos que estão nesse ambiente, nesse momento, por exemplo. Então, nós queremos dar uma resposta assim imediata, nós não queremos tardar com essa resposta. Então, além do debate dessa comissão geral, eu penso que a defesa deve ser feita no Colégio de Líderes na próxima semana, no sentido que possamos priorizar a tramitação desse projeto que já veio do Senado, e esse grupo de trabalho que nós vamos criar com a participação de parlamentares e também participantes da sociedade civil, possamos ter aí um acompanhamento acerca de tantos outros assuntos que acabaram sendo trazidos através de projetos de lei apresentados por parlamentares. Mais de 60 projetos foram apresentados, então que a gente possa, de certa forma, agilizar a tramitação que está em curso e esse grupo possa fazer também um trabalho acerca de outros pontos que também são importantes no ambiente digital, que a gente possa legislativamente tomar. Esse camarada é liso, né? Onde que encontraram esse cara? O sistema encontrou um cara perfeito, né? Para colocar. Aliás, o sistema encontra o cara perfeito o tempo todo, né? Vou mostrar uma pancada para vocês agora aí. Se prepara. Prepare que agora é pancada mesmo. Aqui, ó. Barroso, que está querendo ir embora, já deixou a presidência. Tá aí, ó.
Barroso pagou 22 milhões à vista em imóvel nos Estados Unidos. Só o condomínio é 15 mil. Aí, ó. Só o condomínio. Só o condomínio por mês é 15 mil. 15. E aí? Quase metade do salário dele lá do STF é só condomínio lá em Miami. Está em nome do filho dele. E aí, você acha que ele está mais ou menos enrolado? Ou não? Tá com medo, né, bichinho? Tá com medo. Só, uma mãe de Brasília está com 2 ou 3 filhos, ela vai falar agora, e ela está precisando de comida. O marido está na Argentina e pediu a gente comida. E nós nunca aqui negamos comida a uma mãe, a criança. Peço vocês, por favor, que ajude essa mãe. Aí, ó. Boa noite, doutor Marcelo Suave. Boa noite. Aqui é a esposa de um preso político que se encontra asilado em outro país. Estou aqui para pedir ajuda ao Senhor e aos inscritos no canal do Senhor, pois estou com 2 meses de aluguel atrasado, 2 contas de água, 2 contas de energia, 2 contas de internet, alimentação, sem alimentação. Eu tenho 3 crianças menor, né? 3 crianças pequenas. E estou passando por muita dificuldade. E estou aqui para pedir ajuda ao Senhor e aos seus inscritos, pois senão estou correndo o risco de ser despejada com as minhas crianças. E quero aqui pedir ajuda ao Senhor. E desde já eu agradeço muito de coração ao Senhor e todos que puderem me ajudar agora nesse momento de muita dificuldade que estou passando. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um. Boa noite. 3 crianças, sei que uma é uma menina de 6 anos. Já vi até a foto. Patriota pai está na Argentina, tem 2 anos que ele não vê a família, e a mãe está aí, morador de Brasília, 3 crianças, tudo atrasado, aluguel, água, luz, telefone, tudo atrasado, e nos pediu ajuda. Então, por favor, nessa chave aqui eu coloco Patriota de Brasília, por favor, vamos pagar o aluguel dela e dar comida a essas crianças, por favor. Quem não tem, nessa conta aqui, quem não tem Pix, vamos ajudar. Até amanhã a gente fazer um compromisso da gente ajudar essa família, enquanto essa anistia não sair, esse bendito desse, para não falar outra coisa, desse Hugo Mota, entender que as pessoas estão passando dificuldade. Trouxemos ontem aqui a sobrinha da Patriota na Argentina, vocês viram a situação também, que está na Argentina, muito frio, as pessoas sofrendo, preso aqui no Brasil, pessoas exiladas, passando fome. Imagina você agora com 3 crianças pedindo comida e você não puder. E ao mesmo tempo, perder a casa, e não consegue pagar aluguel. Ao mesmo tempo, você acha que está chegando a concessionária para cortar a sua água, a sua energia. A pessoa fica meio doida. A pessoa fica doida, para um carro na frente, uma buzina, um telefone toca, a pessoa fica doida, pessoal. Filho pedindo comida. Não. Nós não podemos deixar criança passar dificuldade, não. Nós não podemos aceitar isso. Ainda hoje vai chegar comida para a senhora, tá bom? Ela não mostrou o rosto porque tem medo. Ela disse: o pai já está na Argentina. Se eu for presa também, com quem vai ficar meus 3 filhos? Nos ajude agora, faz uma força. Vamos para cima, Deus abençoe. Forte abraço.